Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um novo caminhão de dividendos que a Petrobras pode pagar. Detalhe, se este projeto acontecer de fato com a Petrobras, ela pode dobrar a capacidade de crescimento e proporcionar para nós mais de R$ 10 por ação. Já imaginou receber essa paulada de dividendos? Pois é, por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar esse grande gatilho de crescimento na Petrobras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso aqui, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Para quem não sabe, a Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. E hoje eu tenho 10% da carteira total atrelado nas ações da Petrobras, enquanto o restante aqui estão em outras ações. As compras que eu venho fazendo na Petrobras já não faz muito tempo, tá? Então já venho aí acumulando ações da empresa há um tempinho, mas é uma posição tecnicamente recente aqui na carteira do canal. Quando a gente fala sobre Petrobras, antes da gente falar aí sobre múltiplos, perspectivas, potencial de valorização, precisamos entender o que a Petrobras faz, né? Porque todo mundo fala da Petrobras, mas ninguém fala de fato como a empresa ganha dinheiro, tá? Esqueça ruído político, esqueça esquerda, esqueça aí direita. O principal ponto que você tem que focar na Petrobras é o produto que a empresa vende. E quando a gente pega aqui o produto que a Petrobras vende de uma forma majoritária é o petróleo, pessoal, que é o carro-chefe aqui da empresa no balanço da Petrobras. Perceba que 74% da receita da empresa está interligado no mercado doméstico. E grande parte, obviamente, dessa receita, né, é ali por parte do petróleo e os seus derivados, que é o diesel, a gasolina e outros, tá? E quando a gente olha ali, obviamente, para o preço do petróleo, a gente tem que olhar para a commodity em si, né? Além do preço que a gente observa aqui, a commodity, como é o comportamento do preço do barril do petróleo. Porém, existem fatores aqui que eu não vejo ninguém falando para vocês, pessoal. Na realidade, tecnicamente, hoje a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Querem saber por quê, pessoal? Primeiro que a empresa, ela tem ali uma demanda estável, ou seja, ela cresce a sua demanda ao longo do tempo. Mas não é esse o fator principal, tá? E sim por conta do próprio petróleo. Ou seja, não pode o petróleo cair para um nível tão baixo, a tal ponto de prejudicar e inviabilizar a produção das petrolíferas mundialmente, porque isso não abala somente o cenário no âmbito da Bolsa de Valores, abala também a economia real. Então o mercado não vai deixar o preço do barril ficar tão baixo por muito tempo, ele vai jogar novamente o preço para cima, obrigatoriamente para fazer com que as petrolíferas voltem a soltar o seu estoque, porque se isso ocorrer de uma forma baixa de prejudicar os balanços das empresas, elas vão travar a produção, vão travar consequentemente a demanda, né? Isso vai inviabilizar aí a distribuição de petróleo globalmente, tá? Mundialmente. Então olha só que é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Fora que hoje também, além dela ter essa proteção do mercado, de não deixar cair tanto, o custo médio por extração da empresa é muito baixo. Hoje o custo médio de extração por barril na Petrobras, ela detalhou isso aqui muito bem. No primeiro trimestre de 2025, perceba que o custo médio de extração da empresa é por $28 o barril. Então perceba que hoje a margem da Petrobras é muito alta. Ela é uma Petrobras muito diferente do que antigamente, pessoal. Antigamente nós tínhamos uma Petrobras muito mais endividada, ali consequentemente, né,
com um custo de extração muito mais elevado, e hoje a Petrobras está muito protegida, porque além de estar com uma dívida líquida mega controlada, a empresa hoje está com um custo de extração baixíssimo, e esse custo de extração, inclusive, tecnicamente é inviável da commodity ficar sendo negociada por 28 dólares o barril por muito tempo, senão isso aqui prejudica também outras petrolíferas, e o mercado, né, é obrigado a fazer com que o preço da commodity volte para cima novamente. Então, olha que pro investidor isso é uma segurança incalculável, pessoal. Fora também que hoje ela tem uma política de dividendos muito saudável. Ela paga o mínimo em dividendos de 4 bilhões de dólares, que nas cotações atuais do dólar, isso representa 21 bilhões de reais. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado, isso nos dá um dividendo mínimo de aproximadamente, tá? Hoje o valor de mercado da Petro é de 422 bilhões, então nos dá um dividendo mínimo de 5%. Supondo que a empresa terá um operacional parecido, né, na faixa aqui por 2 vezes, então ela pagará 10% ao ano em dividendos. Isso aqui é muito bom. E ela paga caso o preço do barril do petróleo esteja acima, obviamente, de 40 dólares o barril, que está, consequentemente, muito acima. Quando a gente olha aqui o Brent, né, que mede as cotações reais do preço do petróleo, hoje o preço da commodity está em quase 67 dólares o barril. Perceba que o pico mais alto chegou aqui em 120 dólares, principalmente por conta daquela questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, que fez o preço da commodity acabar disparando. E várias outras commodities também subiram juntamente com o petróleo, tá? Voltando aqui, pessoal, e hoje fora que, além de ter um dividend yield muito interessante na Petro, temos uma expectativa de crescimento legal. Quando eu utilizo aqui, ó, 1 menos payout e multiplico pelo ROIC da empresa, que é a rentabilidade sobre o capital investido já descontando a dívida, por isso que a gente não olha para a ROI, para empresas cíclicas, e sim para o ROIC, tá? A Petrobras cresce a uma média de 9,1% ao ano. Quando a gente coloca aqui, ó, 10,1% de dividendo somado ao crescimento que a Petrobras nos proporciona, temos um potencial de retorno embutido no preço da ação de 19,2% ao ano de uma forma composta, o que traz para nós basicamente uma rentabilidade bem expressiva. Fora que hoje temos uma Petrobras lucrando por trimestre, reparem bem, pessoal, por trimestre, tá? 9 bilhões de dólares. O que isso significa em reais? Quanto? Mais de 40 bilhões. Se eu pegar aqui, ó, 9,2 e multiplicar, né, pelo dólar atual em 5,38, temos no caso um lucro líquido para a Petrobras, EBITDA, né, que já é livre de impostos, de 49 bi por trimestre. Vezes aqui 4, a empresa está tendo um EBITDA anual de quase 200 bilhões de reais, tá? Significa que hoje, nos preços atuais, a Petrobras está realmente uma pechincha, pessoal. Por quê? Primeiro que quando a gente pega aqui, ó, o indicador EV sobre EBITDA, que mede a geração de caixa da empresa com o valor de firma, que é o valor de mercado somado à dívida líquida da empresa, está na faixa de 4,20 vezes. A média da empresa é negociar na faixa de 7,54. Então vamos fazer o seguinte cálculo. Caso hoje a Petrobras fosse negociada pela sua média, era para a empresa ter um valor de mercado de pelo menos 1,1 trilhão de reais. Dividido aqui pelo valor de mercado atual da Petro, isso nos dá um potencial de alta de 180% na cotação. Ela poderia subir mais de 100% e ainda trazer um carrego com dividendos bastante interessante para vocês. Observando pela lógica do Benjamin Graham, do preço justo, a gente percebe que hoje a ação também está com extremo desconto. Quando a gente pega aqui, né, o EBITDA por ação e multiplica pelo valor patrimonial, temos aqui para a Petrobras um preço justo de R$ 83, que dividido pela cotação atual de R$ 31, temos um potencial de alta de 169% pelo múltiplo do Graham, indicador do PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento da empresa juntamente com quanto ela vale. Se esse indicador ela está crescendo acima de quanto ela está avaliada, simboliza que está ultra barata. No caso da Petro, vocês peguem o EV sobre EBITDA, porque mede a geração de caixa, fica justo o cálculo, e dividam aqui esse EV sobre EBITDA pela taxa de crescimento. Então a gente tem um indicador PEG Ratio, né, de 0,46. O Peter Lynch falava que quando estivesse abaixo de 1, simboliza que a ação está bem subprecificada e com um potencial de upside muito interessante, pessoal. Então perceba que pelo múltiplo do Lynch tá barato, pelo Graham tá barato. Ah, Pablo, você vai usar Bazin? Bazin dá para usar, mas eu deixo como uma análise mais secundária, porque eu vejo muito mais
potencial de análise nesses indicadores, que medem justamente aí o valor intrínseco da empresa, né? E hoje, se ela continuar crescendo a produção de petróleo, como a empresa continua crescendo, ela retrata bem isso aqui nos seus resultados. Olha como a produção segue aumentando, tá? Produção de petróleo aqui, Campo de Búzios segue crescendo. E aí, pessoal, a cereja do bolo na Petrobras, para vocês que ficaram comigo aí, engatinhando para o final deste vídeo, é isto aqui. A margem equatorial. Este projeto pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras. Imagina só a empresa dobrando a capacidade de produção, aliado a uma demanda crescente e ainda por cima com um preço de commodity estável. Imagina se isso tudo entra em vigor. Alta na demanda, a empresa dobra a capacidade de produção e ainda o preço do barril do petróleo aumenta abruptamente. Isso poderia fazer a ação se valorizar fortemente, fora também grandes dividendos que a Petrobras poderia deliberar. Então esse dividendo de R$10 por ação seria tecnicamente mixaria, pelo quanto que a empresa teria potencial de pagar se isso ocorresse, já que em cenários de alta da commodity, a Petrobras ela é famosa por jogar um payout extremamente mais elevado. Observe-se aqui, ó, olha o quanto que ela pagou no ano de 2022. 67% de yield. Então 67% do seu capital foi pago com Petrobras. Quando a gente pega aqui, ó, dividendos pagos, olha o tamanho desse dividendo, R$16 por ação. E se essa margem equatorial for aprovada, a Petro poderia superar até mesmo esses R$16 por ação. Então eu vejo muito potencial na Petrobras, pessoal. Mas claro, nem tudo são flores. É uma empresa cíclica, a tese pode mudar, por isso que nós fazemos aqui, né? Consequentemente, um asset allocation interessante. Você não vai colocar grande parte da sua carteira em Petrobras. Você não vai ser incoerente neste nível, porque se o cenário mudar, você não vai ficar sem dividendo, pessoal. É muito fácil comprar quando tudo tá indo bem. Olhem, por exemplo, o Banco do Brasil. Segue agora se recuperando, mas, consequentemente, não está num ano muito favorável. Aí eu te faço a seguinte pergunta. É confortável comprar nos momentos de baixa? É claro que não, porque por mais que a Petrobras nos últimos 10 anos tenha trazido um retorno de 1.200%, você multiplicou seu capital em 12 vezes, tecnicamente 1.200% em 10 anos, isso significa, né, quando a gente pega aqui, ó, a taxa anual equivalente, vamos colocar aqui, ó, 1.200% sobre 10 anos no tempo, nos dá uma rentabilidade anual composta de 29,24% ao ano. Só que esse retorno, ele não foi em linha reta. Petrobras, lá no ano de 2015, estava dando prejuízo, parou de pagar dividendos. As ações desabaram mais de 50%. Será que você vai ter psicológico para aguentar tudo isso? Então, é algo que você precisa avaliar com bastante cautela. Em particular, sigo comprando mais com cautela. Não vou colocar grande parte da minha carteira, obviamente, né, em Petrobras. Pablo, pelo amor de Deus, que difícil tudo isso. Será que você tem alguma ferramenta em tempo real que nos proporcione uma facilidade, mitigue nosso risco, traga uma potencialidade de retorno maior? Porque eu sou iniciante de bolsa, não tenho todo esse conhecimento. E para mim, que sou investidor avançado, não tenho tempo de ficar vidrado no mercado todos os dias. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu trouxe uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está aí dada tecnicamente para vocês, tá? Segundo fator imperdível, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha são feitas automaticamente, porque já tem algoritmos de negociação que fazem isso por você. Fora que contém mais de 100 ações aqui para vocês estudarem. Pessoal, é o ouro nas suas mãos, tá? Uma mão com açúcar, mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca. Queria eu, né, ter uma planilha dessa quando estava iniciando. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e temos aqui também o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo e uma infinidade de benefício aqui para vocês. Tá bom, Pablo? Onde está o link desta belezura? Eu quero adquirir, me interessei. Bom, o link estará na descrição deste vídeo.
primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Para facilitar, eu coloquei aqui na bio do canal, basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que você também pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros tem voltado com todo o vapor, né? Eu tenho postado vídeo aí quase que todos os dias para vocês sobre oportunidades, investimentos, né? Consequentemente aqui a minha carteira pública, os novos aportes e também aí novas perspectivas de empresas com uma análise muito mais detalhada. Então, está aí todas essas oportunidades na descrição, primeiro comentário fixado e também na bio aqui do canal. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Acho a Petro uma oportunidade, mas acho que não é todo mundo que vai ter estômago para aguentar a volatilidade. E o próprio investidor lendário Peter Lynch falava a seguinte frase, né? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, uma curiosidade. O Peter Lynch conseguiu uma rentabilidade superior a 30% ao ano, tá? E ele falava o seguinte para nós, né? O órgão mais importante do nosso corpo não é o cérebro, e sim o nosso estômago. Porque será que você vai ter paciência para ver sua carteira derreter 30%? Pois então, é isso aí que você vai ter que ter pro longo prazo. E, tecnicamente, quem aguenta as grandes quedas consegue usufruir de grandes retornos no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!